nós vamos falar da PAD, a Prova de Avaliação de Desempenho da Raça Nelore, edição 2023. Começa agora em março, portanto está muito perto, uma prova que segue até junho, no Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte da Embrapa, em Campo Grande. O PAD é uma ação do GenePlus, que é o Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Gado de Corte, e avalia, em especial, características como eficiência alimentar e qualidade de carcaça, para fortalecer o melhoramento genético da raça Nelore no Brasil. Nós recebemos aqui no estúdio, com muita satisfação, o Dr. Leonardo Nieto, que é coordenador de raças zebuínas do programa Embrapa GenePlus. Muito obrigado, viu? Boa tarde, Saidano. Prazer estar aqui com você. Boa tarde. Bom, você se lembra, há alguns dias eu recebi aqui o Mauri Dorta, Dr. Mauri, que é também pesquisador do GenePlus, falando da prova de desempenho da raça Brangus. E agora o nosso assunto é a raça Nelore. São simultâneas as provas, doutor Leonardo? Sim, esse é o primeiro ano que as duas provas são simultâneas. Já teve prova do Brangus e de 2016, como você bem falou, já tem prova do Nelore. Geralmente acontecia a prova do Nelore e depois acontecia a prova do Brangus para aproveitar a estrutura da Embrapa. Esse ano, pela primeira vez, essas provas vão iniciar de forma conjunta e vão terminar de forma conjunta, e aí vai ter um evento em junho, como você bem falou, que vai apresentar os resultados das duas raças. Então esperamos que seja um sucesso esse ano de 2023 na PAD, tanto do Nelore como do Brangus. Eu me lembro a nossa repórter que cobre a Embrapa, a Kylie Rodrigues, que aliás entrou de férias, viu? Danadinha está de férias. Eu me lembro, não sei se foi o ano passado ou antes, porque passa tão rápido que a gente acaba não dimensionando. Mas ela em cima do curral, transmitindo a divulgação do resultado final da prova, que é muito acompanhado, né, doutor Leonardo? É só ficar de olho para saber quem especialmente no Nelore, porque assim, como você bem falou, o Nelore tem uma característica um pouco diferente do Brangus. São medidas as características importantes, como você falou, de conversão alimentar, né? Pensando na lucratividade do sistema e de carcaça, mas no Nelore, da prova do Nelore, são escolhidos os animais ATJ, que vão à avaliação de touro jovem. Então, os animais que vão participar do teste de progênie do programa GenePlus são escolhidos a partir dessa prova. Por isso que no Nelore desperta um interesse muito grande dos criadores e do mercado, das centrais de inseminação, para saber quais são os animais que destacaram essa prova e que foram escolhidos, não só os que ganharam a prova, sino aqueles que também são escolhidos, foram destaque e são escolhidos para o teste de progênie do programa. A partir de qual idade o pecuarista pode inscrever o animal? Os animais que participam são sempre, esse ano vai ser da safra 21, nascidos de julho a dezembro. Então, na verdade, são duas provas simultâneas que acontecem, né, para a formação dos grupos contemporâneos. Os animais nascidos em julho, agosto e setembro é a primeira prova que a gente fala, né? Outubro, novembro e dezembro são a segunda prova. Então, nós temos dois ganhadores de prova no Nelore. Os de julho, agosto, setembro e outubro, novembro e dezembro. São duas provas que acontecem simultaneamente. Garrotes. Garrotes. Então, são animais que estão fazendo sobreano agora. Eles vão entrar com a prova com 15, 14, 15, de 14 a 17 meses, eles entram na prova, mais ou menos. O Brangus, né, o doutor Mauri informou, serão 50 jovens, né? Jovens, como é que é? Futuros tourinhos da raça, né? 50 animais. Nelore, quantos animais devem participar da Nelore, prova? a gente espera 130. O ano passado, na média, por que 130? Sempre porque as instalações não permitem isso. Anos anteriores a gente permitia mais, porque não tinha o Brangus conjunto conosco. Esse ano, por limitação da estrutura, né? A gente prefere que esses animais estejam confortáveis nas estruturas, um máximo de 130 para o Nelore e 50 para o Brangus. E aí nós temos imagens de arquivo, né, de uma prova passada também, não sei se foi do ano... O ano passado teve, né? Teve, de 2016 que tem forma interrupta. Esse ano é a 13ª prova PAD do Nelore. Pois é, nós temos uma imagem que ilustra bem um dos testes do animal, que é a eficiência alimentar. Vocês colocam um animal nesse coxo, né? É um coxo de alta tecnologia para avaliar o que o animal come e o que ele converte em peso. Exatamente, isso. Bom, 2016 para cá já são 6, 7 anos, né?
Qual tem sido o saldo dessa prova de desempenho do Nelore? Observa, a estrutura para avaliar a conversão alimentar é muito cara, né? Alguns criadores conseguiram montar essa estrutura em algumas fazendas, né? Temos alguns exemplos por Brasil fora. Mas como é muito cara e a gente, para ter as famosas DEPs, precisa do fenótipo. Assim como tem DEP para peso, todo mundo tem balança, então facilita, todo mundo manda os pesos. A conversão alimentar tem essa estrutura. Então, a origem dessa prova é facilitar para aqueles criadores que querem avaliar os animais, mas não têm dinheiro para montar uma estrutura dessas. Hoje, uma estrutura dessa que está na Embrapa está por volta de R$2 milhões, só você tem ideia. Puxa. Então, é muito cara. E tem que manter, não só instalar, né? Manutenção é cara. Então, assim, a ideia é que os criadores enviem esses animais de destaque. Então, assim, os que vêm para a prova não são qualquer animais, são geralmente os destaques do criatório. Então, como que funciona? A ideia, a filosofia que a gente trabalha é a seguinte no Nelore. Você tem 10 tourinhos que são muito bons. Você pesou eles, você mediu a circunferência, talvez já fez ultrassonografia de carcaça. Então, manda para a prova, para a gente avaliar, e aí você vai ter mais uma característica, que é a conversão alimentar, para o trabalho dentro da propriedade, escolher qual é o melhor animal, tendo uma característica que você não teria avaliada dentro da propriedade. Então, você vai ter um animal classificado por peso, ganho de peso, carcaça e conversão alimentar. Para o programa é importante, porque esses 150 animais vão contribuir com seus fenótipos, com suas medidas de conversão alimentar, para a obtenção das DEPs que vão sair no sumário, né? Então, a gente tem a colaboração daquelas fazendas que eles mandam os dados para nós, mas grande parte vem dessa prova para ter as DEPs de conversão alimentar que são publicadas nos sumários. As DEPs vão ser avaliadas depois? São avaliadas depois. Não nessa prova? Não, porque tem um tempo para preparar os dados. Então, nessa prova, a classificação dos animais na prova é baseada no fenótipo. Então, quanto pesou, quanto ganhou no período, quanto tem de área de lombo, quanto tem de espessura de gordura, quando foi a conversão alimentar dele. Aí a gente classifica os animais baseados nesses fenótipos, essas medições, e tem o ranking. Esses dados, posteriormente, vão ser utilizados para calcular as DEPs. Mas esses animais, durante a prova, são aproveitar o material biológico para genotipar esses animais também, né? Então, assim, a ideia da prova, claro que tem um ranking, mas a ideia principal da prova é captar esses fenótipos para a base de dados do programa e poder ter uma acurácia melhor para essa característica que a gente ainda está conhecendo, né? Que é a conversão alimentar. Característica muito importante do ponto econômico, mas ainda a gente está conhecendo, porque justamente a coleta dos dados é muito cara. Por enquanto, então, não dá para dizer se aquele jovem animal vai ser um grande touro, um grande pai. Por as outras características, sim. Se você me fala assim, esse animal que vocês escolhem de touros jovens, que não falei para você, a gente escolhe touro, vai ser grande touro? Eu diria que sim. Talvez a gente não conheça muito na conversão alimentar ele, mas nas outras características, peso, perímetro, carcaça, a gente tem uma base de dados muito robusta. Aí sim. A única coisa que a gente pode variar um pouquinho, talvez, seja na conversão alimentar, né? Mas o resto, não. Os que vêm já está. Tanto que esses animais, muitos já são genotipados quando vem a prova. Se ele não está genotipado, a gente genotipa. Então, a acurácia, a certeza que a gente tem da genética que aquele animal porta já é muito mais elevada que se não viesse genotipado. Há o gado comendo aí nesse coxo, como é que chama? É um coxo eletrônico. Coxo eletrônico. Se vocês podem ver, esses animais têm um chip na orelha. Então, como que funciona? Ele está comendo num coxo, debaixo do coxo tem uma balança. Ah, sim. Né? Então, toda vez, quando colocado o alimento na balança, eu coloquei tantos quilos. E esses coxos são ligados todos online por internet. Então, é toda na tela aparecendo online. Então, o animal entrou, o coxo está pesando, tem 50 quilos de comida lá dentro. Marca o chip, o animal está entrando. Quando ele saiu, a balança marca, tem 48. Então, o animal comeu 2 quilos nesse momento. E é assim que vai funcionando. E aí já vê o peso na hora? Não. Aí o peso da comida, do consumo. O peso tem nos bebedouros, aí não está mostrando, mas tem nos bebedouros. Quando ele vai beber, ele tem que entrar na balança para beber, aí ele é pesado. Então, a gente tem um consumo. Se ele bebe 3, 4 vezes por dia, a gente vai ter 3, 4 pesos por dia do animal. E aí começa a ver, justamente no início e no fim da prova, e como ele foi consumindo, e aí vê a conversão alimentar dele.
Hoje, do tanto de DEPs que a gente tem para avaliação das raças, né, não só o Nelore, qual é o peso da eficiência alimentar nessas DEPs todas? Então, nos índices que usam os programas, a conversão alimentar ainda não entrou. Justamente porque, que nós estávamos discutindo, a quantidade de dados que eu tenho em conversão alimentar é muito pouca. Não é muito robusta o que eu conheço da conversão alimentar. Ele está a depilar, mas assim é muito arriscado você ainda colocar a conversão alimentar como fazer parte do índice de seleção, como um peso de desmama, como um ganho de peso, como um perímetro escrotal, uma idade de primeiro parto, uma espessura de gordura. Como são características fáceis de coletar, a gente tem muitos dados. A conversão alimentar vem de 4 ou 5 propriedades que têm essa estrutura e daqueles animais que estão na prova. Então, assim, quando de pesos entram por ano, não sei, nos 20.000 pesos, de conversão alimentar entram 400 informações. Então, é muito pouco. Então, assim... É empírico? Não é empírico, mas a precisão que essa DEP tem é muito menor quando você comparar com as outras características. E como essa precisão dessa DEP é menor, essa informação que essa DEP te dá é menor, ela tem maior oscilação, é muito arriscado você colocar ainda nos índices. Por isso que a gente estimula os criadores para participar da prova, não para ganhar a prova, sino para colher essas informações, porque a gente precisa. Vai ser um dado que ele não pode coletar na fazenda. Não, exatamente. Porque é muito caro? É muito caro. Então, a gente gostaria de poder ter 500 animais na prova, mas seria muito mais cara a estrutura, né? Se você vê assim, a maior parte da estrutura que tem é mais ou menos para isso, de 300 a 150 animais, porque é muito, muito caro. Eu imagino que a disputa para botar um animal na prova é grande. Sim, o problema, tem um interesse Brasil inteiro. Nós temos na verdade, um empecilho muito grande, que é o frete. Então a gente tenta montar as rotas, né? Porque tem pessoal do Maranhão, tem pessoal da Alagoas que quer enviar. E o importante, assim, interessante, é que cada ano que passa, a demanda é maior. Lamentavelmente, esse ano, por ser conjunto com a Brangos, a gente tem que limitar o número de animais, mas o pessoal vai entendendo a importância, não só participar da prova, sino colher essas informações que ele não consegue, né? Que é o objetivo final da prova. E aí tem, obviamente, a escolha do touro jovem, que todo mundo quer ter um touro jovem, porque esses touros são, no final, vocês passaram um vídeo que está nos piquetes, é o final da prova. Cada criador tem um piquete, e aí as centrais vão, observam esse animal, quais foram os destaques, e se contratam para... Alguns não são contratados, mas participam do teste de progênie, então eles coletam e distribuem sêmen. E outros, sim, quando as centrais acham interessante aquele animal, por avaliação, genealogia, tipo, o que for, são contratados. Então, assim, geralmente, 60% a 70% dos animais que a gente escolhe como teste de progênie são contratados para a central para comercialização de sêmen. Puxa, então é grande o percentual. Sim, porque, como eu te falei no início, os animais que vêm são o destaque da safra de cada criador. Claro que você tem algumas diferenças, mas vem a cabeceira da safra do programa. É como se eu pegasse os animais, claro que vão ficar de fora, mas como se, quantos animais nascem no Gene Plus? 15.000 machos por ano. Pega os 150 melhores e traz para a prova. É mais ou menos essa a ideia. Então, vem a nata da nata para a prova, né? E por isso que a central tem interesse. E aí, no dia 16 de junho, termina a prova com um evento onde esses animais são apresentados. Aí vem todos os criadores do programa, é nosso encontro anual do programa Gene Plus com os criadores, acontece dia 16. E aí tem palestras, são apresentados touros jovens, acontece a premiação. É o nosso encontro anual do programa com o final da prova. É uma das maiores provas de avaliação do país. É a primeira, não sei se saberia dizer se é a maior, mas é a primeira. Durante muito tempo foi a única, justamente porque era muito caro, tanta essa estrutura, para montar essa estrutura no momento, foi a participação da Embrapa e vários criadores que se associaram e que teriam interesse em medir essa característica, se juntaram, fizeram doações e aí montou essa prova, essa estrutura. E aí, com essa prova, outros criadores começaram a observar e aí montaram. Aí foi que o negócio para carne se lançou, mas onde tudo começou foi na Embrapa. Quem que paga a ração? Tem uma taxa de inscrição mínima, né? Aí você pode falar, a prova mais barata que do Brasil para medir CAR, hoje é a da Embrapa Gado de Corte, né? Porque a gente não quer ganhar dinheiro, senão quer o fenótipo. Então, assim, tem uma taxa de inscrição, onde está a comida, uma bolsa para um veterinário que cuida, uma bolsa para um zootecnista que cuida, remédios, a genotipagem, a filmagem, porque eles são filmados no final da prova. Então, assim, mesmo assim, a taxa menor das provas que hoje acontecem no Brasil é a prova da Embrapa Gado de Corte. Pode participar animal PO? Só o PO.
Cara limpa? Cara limpa não. O programa Gene Plus tem o PO e tem o CIP, né? Os animais CIP. Mas ainda a gente acredita que o CIP como programa do Gene Plus não está maduro para participar de uma prova. Talvez daqui a 2, 3 anos a gente tenha uma prova do PO, uma prova do CIP e uma prova do Brancos. Essa é a ideia, né? Mas aí tendria que ampliar um pouco a estrutura e a gente vai precisar de dinheiro. Agora está assim, nesse ano, a gente está reformando, trocando os bebedouros, se você tem ideia dos custos, trocando os bebedouros, trocando, porque é muito eletrônica aquilo lá por internet. Então, o investimento que está fazendo a Embrapa através de projetos na ordem de 300 a 400 mil reais só para a manutenção da estrutura, para poder realizar a prova e atualizar toda essa infraestrutura que está disponível para os criadores. Doutor Leonardo Nieto, que é coordenador de raças zebuínas do Gene Plus, muito obrigado, viu, pela entrevista. Obrigado a todos. Sucesso na prova. Obrigado. Vamos acompanhar. Esperemos estar aqui no final da prova para falar do sucesso da prova. Mas vem antes. Claro. Para falar como é que estão os animais, como é que está o desenvolvimento. andamento, né, Certeza da estaremos prova. aqui.